Grupo ou equipe? Esse é um dos assuntos do podcast de hoje, do podcast Análise Transacional na Prática. Então, nós vamos fazer um link entre o que é grupo e o que é equipe, junto com as teorias da análise transacional e dos conceitos de comportamento em grupo. E hoje, com um especialista nessa área aqui, Giancarlo Seron. Seja bem-vindo, Giancarlo. Ok, bom, seja bem-vindo você também, Luiz. Obrigado. Estamos juntos aí para mais um episódio do nosso podcast. Então, mas esse assunto você é especialista, né? Eu diria que eu gosto bastante desse assunto. É um assunto que, como eu já falei, talvez em outros podcasts, né, outros encontros, é um assunto que acompanha a trajetória profissional. Porque dentro de consultoria, de instrutoria, você tem grupos, você tem o tema grupos que faz parte da atividade profissional. Então, é um tema que me encanta muito, é um tema que eu gosto de estudar e compreender, porque isso é importante no nosso dia a dia, né? Então, quem trabalha com grupos não pode perder o podcast hoje, né? Porque são assuntos bastante relevantes, onde é possível entender a dinâmica dos grupos, né? Isso, nós vamos falar sobre dinâmica dos grupos também, né? Então, é importante entender esse termo, dinâmica dos grupos, né? E o que é grupo? Enfim, vem pensando também nesse contexto, por que falar sobre grupos, né, Luiz? E acho que, assim, todos nós, não é, fazemos parte de grupos. É uma necessidade humana, né, como seres sociais, de estarem, né, de nós estarmos aí fazendo parte de agregados sociais, né, ou seja, grupos. Não vivemos sozinhos, né? A família é um grupo. Na escola nós temos nosso grupo religioso, nosso grupo de trabalho na empresa, enfim, nosso grupo de amizade. Então, nós vivemos, né, uma fome, diria assim, uma necessidade de participar de grupos, né? Como ser humano, ninguém vive isolado, né? Entender que, como a própria dinâmica dos grupos traz, e a gente vai falar sobre isso, a interdependência. Nós somos interdependentes dos outros. Ninguém vive sozinho. Ninguém vive sozinho. Então vai ser muito bom aqui um assunto um pouco diferente do que a gente tem trabalhado em outros podcasts, mas que tem correlações. Mas, Giancarlo, antes de nós entrarmos no assunto propriamente dito, como é que você aprendeu sobre grupos? Como é que você se especializou nessa área? Como é que foi esse processo? Então, eu fiz há um tempo atrás, no século passado, vamos colocar assim, no século passado, né? Foi do século passado? Acho que foi no século passado. Não, foi. Faz tempo, hein? Mas faz tempo. Não, no começo desse século. Vamos me modernizar um pouquinho aqui. Perto de 2000. No começo do século. Não é tanto tempo assim, sim, né? Eu senti a necessidade de trabalhar esse tema dentro da consultoria, né? Porque a gente trabalha com empresas públicas, empresas privadas, com grupos, né? E aí, determinados grupos reagem de forma diferente. Por que um grupo produz mais do que o outro? Por que naquela empresa você consegue, de repente, um resultado melhor, mais rápido, mais eficaz do que o outro? Quais são os elementos que influenciam nisso? Então, eu fui percebendo a necessidade de me conhecer nesse papel de estar, muitas vezes, na condução de grupos, e de entender o funcionamento dos grupos, né? Para que isso potencializasse a minha atuação profissional. E entendendo melhor isso, eu consigo lidar melhor com as expectativas que eu tenho em relação ao próprio trabalho, quanto a expectativa que as pessoas têm em relação ao meu trabalho também, né? Então, isso fica mais claro, né, mais transparente, fica mais consciente para quem está envolvido e produz resultados melhores, porque você entende o que você pode, o que você não pode fazer, como é que funciona isso, né? Como é que funciona essa interação. Então, eu senti necessidade de estudar, fiz a formação em Dinâmica dos Grupos, pela Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos, né? Sou formado aí nessa especialização para poder compreender aí esses elementos. E depois, mais tarde,
Aí iniciei na análise transacional também, né? E a análise também traz a sua contribuição dentro do aspecto de grupos, e aí a gente continuou com vários olhares aí nesse desenvolvimento. Ou seja, você tem conhecimentos teóricos e práticos de vários anos aí de trabalho nessa área. De vários anos, em empresas pequenas, empresas médias, empresas grandes, empresas públicas, empresas privadas, porque nós vivemos em grupo, né? Como eu falei, e é importante quem trabalha com grupo, né? E aí quem trabalha com grupo? Como a gente falou, qualquer pessoa que esteja no papel de liderança ou faça parte de um grupo, numa empresa, está trabalhando numa empresa, família, como é que funciona? É importante você compreender e, principalmente, a gente olhar no aspecto profissional. Né? O instrutor vai para uma sala de aula, como é que ele vai manejar esse grupo lá na sala de aula, né? A pessoa está na liderança de um grupo, como é que ela maneja esse grupo? Então, esses conceitos, tanto da dinâmica dos grupos quanto da análise transacional, são importantes para o conhecimento de quem está no dia a dia dessa atividade, né? Muito bom. Então vai ser uma experiência bastante agradável nós estarmos aqui falando sobre esse assunto. E como o nosso podcast é análise transacional na prática, então qual é a relação, Giancarlo, da análise transacional e dos grupos? Então, a análise transacional, ela vai, como a gente falou, o que é análise transacional, novamente, né? Que ela é o estudo dinâmico da personalidade humana, né? Vai analisar as interações desse indivíduo, e aí trabalhar com o conceito de estados de ego, pai, adulto e criança, que nessas interações, né, vão, digamos assim, impulsionar os processos internos, de forma a você entender a organização desse grupo, ou eventual desorganização, como é que funciona o grupo, analisando de acordo com as personalidades ali dos estados de ego de cada um, essas interações. Então, de forma bem resumida, né? E é interessante você trazer isso, porque a análise transacional, olhando para o funcionamento da personalidade humana, Assim. né? E aí quando cada um... Nós temos uma série de pessoas em grupo, então o jeito de cada um funcionar num grupo vai apresentar informações sobre como está o andamento daquele grupo. Exatamente. Então, como é que as interações dos estados de ego, né? Pelas comunicações, que são as transações, né? E de que forma essas transações organizam os processos de grupo, a dinâmica do grupo. Por isso é dinâmica de grupo, a gente já vai falar daqui a pouquinho, eu já vou falar sobre isso, e como é que interage, né, nesses processos para você compreender o que a gente vai falar, a coesão do grupo, como é que o grupo se organiza, como é que ele funciona. Tá? Então, há essa contribuição mais detalhada, né? Podemos dizer, então, que a análise transacional e esse olhar mais apurado para os grupos pode, então, dar para a liderança um olhar diagnóstico do que está acontecendo. Com certeza, né? Porque aí você entende a dinâmica do grupo e o que no indivíduo está acontecendo para ele, né, ter determinado comportamento. Então, olhar, olha só que interessante, você olha para o indivíduo e depois olha para aquele grupo de pessoas para entender como que estão as interações, resultados. Isso. Então, é uma ferramenta muito potente para quem ou é da área de educação, na área de liderança, para perceber como que está o grupo. Isso, você tem um movimento de grupo, você vai compreender né, como o grupo está agindo, né, o que o grupo está fazendo. E aí você pode, com um olhar mais apurado da análise transacional, olhar como os indivíduos estão produzindo aquele resultado através dessas interações. Né? Olha, que bacana, hein? Então, mas quem está nos assistindo deve estar se perguntando, tá, mas como fazer isso na prática? Então, antes disso, eu imagino que é importante a gente entender alguns conceitos primeiro, né? E depois ir para como fazer esse diagnóstico, ter esse olhar mais apurado para o que está acontecendo com o grupo, né? Então, vamos começar a falar aqui, Giancarlo, de onde saiu esse termo dinâmica dos grupos?
Então, o termo dinâmica dos grupos, às vezes, é mal interpretado, né? As pessoas falam, já ouviu falar, vamos fazer uma brincadeira, né? Então, O pessoal confunde com dinâmica de grupo, então. Com dinâmica de grupo, confunde a dinâmica dos grupos, né? Então, tem uma certa confusão. O termo dinâmica dos grupos, ele foi criado, né? Ele foi introduzido aí na psicologia contemporânea por Kurt Lewin. Kurt Lewin era um físico. Olha, ele era físico e de formação. E ele, quando fez um estudo, né? Tem um livro dele chamado Teoria de Campo em Ciência Social, que é pioneiro. E nesse material, né, ele começou a falar sobre dinâmica dos grupos. Tá? Então, entender como os grupos se comportavam, né? Entender a interdependência das pessoas, né? Então, ele criou ali, a partir de 1945, ele até fundou um centro de estudos no MIT para pesquisar mais a fundo sobre pequenos grupos, né? E dentro do material que o Kurt Lewin produziu, e é fantástico esse livro dele, porque ele trouxe conceitos, né? Há linhas aí que dizem o seguinte: a psicologia, até então, ela não era vista como ciência, porque ciência era química, física e matemática, né? Nós estamos falando lá 1900 e bolinha, né? Lá atrás. E quando Kurt Lewin traz, né, a abordagem da física para dentro da psicologia, ele transforma a psicologia numa ciência. Olha. É uma linha que entende isso, transforma a psicologia numa ciência. Porque aí ele traz conceitos de física, que são conceitos de campos de força, né? Vetores, forças impulsionadoras, restritivas, topologia, etc., para ilustrar a dinâmica do grupo. Como os grupos funcionam em termos dessas interações e dessas forças que regem aí dentro de um grupo. Tá? Então, surge daí, a partir de 1945, né, um pouco antes, diria até 1933, salvo engano, mas com estudos mais consistentes a partir de 1945, onde isso ganhou mais impulso, né? Por que isso é relevante, eu diria assim, a dinâmica dos grupos? Quando você vê a nossa sociedade hoje, o que a gente observa em termos de grupos, né? Você analisa Facebook, você vê, tem Facebook, tem Discord, tem um monte de aplicativos onde os grupos se encontram, na verdade? Sim, então, em vários formatos. Exatamente. Então, quando você traz isso para a atualidade, você vê que esse estudo de grupo, o fato de formar um grupo, um aplicativo, hoje a gente chama de engenharia social, né? Ela vem lá desses estudos lá atrás, criados a partir de... Porque tem um campo de força. Qualquer grupo tem um campo de força, que é o que o Kurt Lewin traz. Exatamente, né? E aí tem as forças dentro de cada grupo, né? Como é que cada grupo vai funcionar? A dinâmica de cada grupo vai estar ali, as tensões, os conflitos, as atrações, as repulsões, as trocas, as comunicações, né? As pressões internas, externas, coerções, enfim, todos esses vetores que vão influenciar os indivíduos daquele grupo. E aí, como cada pessoa vai reagir, é a dinâmica, né? A dinâmica do grupo. Né? O processo que o grupo terá de funcionamento, né? Mais equilibrado, menos equilibrado. E aí entra a análise de transação, olhando daí o indivíduo dentro dessas transações, interações dentro, né? Mas surgiu lá, uns livros, exemplo, eu trouxe da minha livraria, da minha biblioteca. Esse daí eu tô vendo. Cara, esse aqui é um livro antigo, raro, do Cartwright, né, e Zander, 1953. Que é sobre processo de grupo. Então, aqui ele já falava os conceitos de grupo, né, trazendo todo um histórico. São 2 volumes, né, eu tenho os 2 volumes aqui na minha biblioteca, e o fantástico de você ler, e onde ele já traz a importância do grupo. Você veja, ele já considerava lá em 53, que é uma época muito, muito rica de produção acadêmica,
a importância democrática dos grupos, os grupos tendo a liberdade de discussão, de encontros, de fazer aí como uma liberdade democrática, né? A importância dos grupos para a democracia, para você ter uma ideia. E quando você fala do campo de forças, que está relacionado com a dinâmica dos grupos, que veio lá com Kurt Lewin, então estava pensando aqui, né? Tanto no ambiente de aprendizado, quanto no ambiente organizacional. Então, se o campo de força estiver concentrado no aprendizado, Uhum. a aprendizagem vai ser mais efetiva. E se o campo de força também estiver concentrado no resultado, Uhum. então isso vai trazer um impacto bastante grande para o negócio, né? No entanto, tem muitas forças que atuam sobre os grupos, né? E que é importante quem está à frente de grupos ter esse entendimento. Eu Sim. acho que isso é um pouco disso a razão de a gente trazer esse tema dinâmica dos grupos aqui, não é, Giancarlo? Sim, porque o que a análise tradicional tem a ver? Então, o que a gente estava no início falando? Uhum, Eu compreender que existe um grupo, o grupo tem as suas, vamos chamar assim, como o Bernie traz, trazendo também uhum, alguns conceitos agora, uhum, que é assim, que é o entendimento da análise transacional dentro dos grupos, né? Existe uma pressão externa. Todo grupo tem uma pressão, né? Para que ele tenha claro, resultado, enfim, claro. uma cobrança, seguir regras, etc., que é Vamos uma. pegar na empresa. Na empresa tem lá pressão externa, tem economia, tem clientes, tem. Tem custos, tem faturamento, tem Uhum, uma série de situações que o grupo tem a sua pressão externa. sim. O grupo tem a sua pressão interna, a sua agitação de como ele funciona ali, o que cada um pensa, como pensa, o que vai fazer, né? Os Uhum, gostos, as, as suas atrações, eu gosto mais de uma, de outra, repulsões, enfim. A coesão de grupo, como é que nós, estamos juntos para fazer isso, né? O que uhum, o grupo se torna coeso, como o grupo funciona, que é o processo de trabalho do grupo, né? Então, como eu consigo entender isso, eu consigo tentar olhar o grupo em termos de produtividade. Porque a gente vai, obviamente, daqui a pouquinho falar algumas coisas, mas o objetivo ao final, né, de um grupo, né, não de todos, mas se eu pegar numa empresa, o objetivo é ter uma equipe. uhum, Mas por que equipe e grupo? Depois a gente vai falar sobre por sim. que uma equipe e um grupo. Uhum, Mas o objetivo é ter uma equipe, não um grupo, né? uhum, Um grupo é um grupo de trabalho, uhum. né? Um grupo que Tem está uma ali, diferença bem tem grande, uma né? diferença grande, mas é transformar o meu grupo numa equipe. E aí, para transformar, a gente olha aqui o entendimento da T, é entender que essas forças que ameaçam o grupo de forma externa, as inclinações pessoais de cada um, a Uhum, coesão do grupo, né? O processo de funcionamento, e aí a necessidade que o líder vai ter que ter de entender esse processo, né? Porque não é só botar um monte de gente junto e achar que vai dar certo, né? não funciona, né? Eu contratei A, B, C e Não acho funciona. que, entendo que ele já sabe o que tem que fazer e vai dar Sim. resultado, né? Então, não é tão simples quanto Uhum, parece. Então, a gente tem que... É importante que quem está à frente de um trabalho de grupo, né? De uma uhum, liderança, principalmente aqui, que a gente sempre traz o papel do líder, até porque o grupo tem uma necessidade de liderança, né? Ele precisa ter um uhum, líder, de alguém que é uma direcione, das né? Uhum, necessidades, né? É, entender como é que isso funciona e como é que eu posso organizar esse grupo. Por isso é importante entender grupos. Até eu trouxe ia comentar antes que eu esqueça, falei do Zander. Aqui no Brasil, né, a gente teve aqui a Fela opa, Moscovici, referência. é uma referência na parte da dinâmica dos grupos, lá Uhum, da SBDG, e digamos assim, é um treinamento, né, um curso importante para quem lida com o grupo, está entendendo essa dinâmica, a interdependência das pessoas, a autenticidade, como é que isso vai funcionar. Porque tem alguns termos que são um pouco diferentes da AT, mas que, uhum, no fundo, a gente vai buscar o mesmo resultado, né, que é o uhum, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento uhum. organizacional, né, pela autenticidade, pela autonomia. Então, digamos, ideias diferentes, mas que convergem lá na Tá. frente para o mesmo objetivo. E o foco realmente é esse. Então, essas teorias
tanto do entendimento do funcionamento da personalidade humana a partir da análise transacional, tanto da dinâmica dos grupos. O objetivo é elevar a performance, né, quando a gente olha para o ambiente organizacional. Uhum. Tá? E aqui, Giancarlo, nós já falamos bastante de análise transacional nos podcasts anteriores, falamos de estados de ego, falamos dos comportamentos compulsores, enfim, uma série, Jogos. né, jogos, reconhecimentos, né? E aí, então, é interessante, né, que a análise transacional, ela conversa com outras teorias, né? Então, quando você fala ali do livro da Fella, eh, que Uhum. explora a dinâmica dos grupos também, e quando a gente olha para a análise transacional, os conceitos de AT, eles se integram Se integram. também a essa teoria, né? Então, Uhum. assim, como que a gente pode entender, embora você já tenha falado um pouco sobre isso antes, né, as contribuições da análise transacional para o entendimento sobre como é o funcionamento dos grupos. Então, a contribuição da análise transacional, ela vai olhar sobre a atividade do grupo, né? Uhum, Como o grupo vai, digamos assim, funcionar, e o processo grupal. uhum, Por que que aí uhum, a, as interações, né? Então, olhando essas interações dos estados de ego de cada um, uhum. como é que essas interações vão contribuir para a atividade do grupo e para o seu processo de Uhum. funcionamento. Então, assim, ó, você trouxe os estados de ego, né? O pai, adulto, Pai, criança. adulto, criança, é Tá? isso. Então, vamos pensar assim, em uma empresa em que o uso do estado de ego pai é mais forte ali pelas lideranças. Como que isso interfere na dinâmica dos grupos? Então, a própria dinâmica, até uma coisa importante que você trouxe, me faz recordar aqui, a gente volta no Kurt Lewin, Hum. né? O Kurt Lewin vai olhar lá o conceito da liderança Uhum. democrática ou autocrática, né? Uhum. Então, ele faz, você vê, nós estamos falando de Kurt Lewin lá atrás já, trazendo Sim. isso. Por isso que eu comentei do Uhum. Zander falando da questão da função democrática Uhum. dos grupos, porque a liderança tem um papel fundamental. Quanto mais, né, quanto mais democrática ela for, né, o grupo vai se comportar de determinada maneira. Então, no exemplo que você trouxe, quanto mais autocrático, mais você vai inibir o desenvolvimento daquele grupo, né? Uhum. Você vai tornar mais, vai ter mais dependência. Porque quando a gente olha para os estados de ego, de forma específica para o estado de ego pai, Uhum. tem o lado positivo, que é funcional, e tem um lado negativo, que tem ali comportamentos de dominação, é mais crítico. Então, quando é o estado de ego pai nesse circuito negativo, vem nesse aspecto que você está trazendo. Isso. Então, você vê que a gente faz uma junção, Uhum, né, das teorias, elas se conversam, né? uhum, E a gente pode olhar que o pai crítico seria um líder, né, um crítico no sentido negativo, uhum. seria uma pessoa com uma liderança muito autocrática. Autocrática. Um pai nutritivo também no seu sentido negativo, ele seria um líder excessivamente democrático, laissez-faire, né? Deixa acontecer. Aí deixa. Então você tem os extremos. Então os conceitos eles vão navegando dentro conversando, mas navegando dentro dessas ideias. Interessante, né? Por outro lado, por exemplo, numa organização em que o estado de ego criança é o predominante, também vai interferir na Vai, dinâmica grupal. vai interferir porque aí a liderança é extremamente democrática, né? Então aí existe digamos assim, os campos de força, né? Uhum. Estão possibilitando essas interações de forma descontrolada também. Que aí nesse caso, as regras Essa- podem não ser cumpridas, deixa Exatamente, assim, então você não tem digamos assim, é, as forças que vão restringir a atuação de cada um são muito fracas, né? sim, As não tem regras, por tem exemplo, poucas regra. regras, ou elas Ou não são tem ou não são inexistentes, cumpridas. não cumprem. Então, aí há uma mobilidade muito intensa, uma agitação, às vezes pode ter uma agitação dentro do grupo que não produz nada. Então, os conceitos da dinâmica dos grupos estão conversando o tempo todo com a interação do estado de ego. Então, nós estamos falando aqui de uma liderança mais aprofundada, né? Do líder que tem esses conhecimentos, Aham, ele acaba tendo mais ferramentas
para entender o que está acontecendo com o grupo e tomar decisões. Exatamente. Porque, assim, Bernie vai trazer depois uma ideia de líder, né? Um líder responsável, que ele fala, que é o líder que tem o papel de liderança oficial, né? A pessoa designada lá. Então, eu sei que algumas vezes no papel vai ser o chefe, né? Mas quem é o responsável? Quem é o líder que faz as coisas acontecerem? Quem é o líder efetivo? Aquele que decide. Nem sempre aquele que está no papel, né, oficial. E tem o líder psicológico, aquele que está na cabeça das pessoas, né? Está na imago do grupo, né? Olha só, hein? Então, e esses papéis de liderança têm a ver com democrático, autocrático, ou seja, líder, né? A gente fala o papel do pai crítico ou pai nutritivo. E que vai gerar um impacto nos resultados da equipe de acordo com o comportamento da liderança e o comportamento da própria equipe. Exatamente. Né? Então, me parece que esse é um assunto de grande importância para a liderança conhecer e saber como manejar isso, né, Giancarlo? Então, gostaria que você falasse um pouco mais dessa importância da liderança conhecer tanto o comportamento da dinâmica dos grupos e também da análise transacional. Porque vamos olhar assim, vou trazer aqui olhar o AT trazendo esse olhar, né? Então, na AT a gente vai olhar que todo grupo, né, ele precisa de um líder. Né? Ele tem uma fome de estrutura, né? Então, o líder é aquele que vai estruturar o tempo. Então, o líder precisa saber que se ele deixar as pessoas sem comando, sem dar um direcionamento, sem capacitá-los ali, as pessoas vão ficar ociosas, né? Ninguém me passou nada. Tem que dar direção, né? Tem que dar direção. Agora, claro que o líder não tem que ficar o tempo todo dando direção. A gente já conversou isso em outros momentos, né? Falamos da liderança situacional. Isso, o líder vai desenvolver a sua equipe. Mas, num primeiro momento, imagine assim, a pessoa acabou de chegar no emprego. Acabei de contratar o Luiz. Primeiro dia. Primeiro dia o Luiz está lá, todo animado, faceiro, né? Vou começar o trabalho. O que o Luiz está fazendo? Ele está guardando, ele está com necessidade, né? Uma fome de estrutura. O que eu vou fazer? Quem são as pessoas que estão aqui? Qual que é o meu papel aqui dentro? Eu preciso estruturar o tempo do Luiz, para o Luiz se sentir útil também, né? Porque o Luiz, quando ele chega na empresa, né? O Bernie fala assim, a pessoa ela tem uma imago provisória na cabeça dela, né? Que seria a visão, o que ela pensa que vai ser o grupo. O que ela pensa, é a fantasia dela, né? Ali, opa, eu vou lá vai funcionar assim, vai ser assado. Tá na cabeça dela. Então, ela faz uma imagem, um imago provisório, né? Então, o líder tem que saber que as pessoas, quando chegam, elas chegam com algumas necessidades, umas imagens, e aí é importante que ele estruture esse tempo, as regras, os papéis, né, a autoridade. Para quê? Para que as pessoas possam depois produzir. Então, chega com essa carência. Se você não fizer isso, você já começa a contaminar, digamos assim, o trabalho daquelas pessoas, né? Porque ela está com a imago provisória, né? O que ela vai fazendo? Ela vai ajustando isso com a realidade, né? Comparando com o que está vendo. Isso. Posteriormente, ela tem uma imago ajustada, né? Que realmente acontece. Agora eu sei que aqui funciona mais ou menos assim. Sim. Então, a importância desse primeiro encontro, né, esse primeiro momento, para que você possa organizar, estruturar, passar regras, dizer, olha, e a pessoa sabe, aqui funciona assim, não, agora entendi como é que é o meu papel, entendi qual é o papel de cada um, entendi o propósito, né, sei como funciona, então, você faz esse alinhamento. Então, podemos dizer assim, que o líder, né, nesse primeiro dia, nesse primeiro momento que o funcionário está entrando na empresa, ele não deve se preocupar só com a tarefa a ser executada, mas também com essa inclusão desse novo funcionário nesse novo ambiente. Exato. Muitas empresas têm o que a gente chama de integração, né? O papel do dia da integração, ou um treinamento de integração. Para que serve isso? É justamente para que você possa trabalhar essa imagem provisória. Está chegando.
Como é que funciona lá? O pessoal veio Entender cheio de as expectativas, regras, de né? fantasias. Então, você vai mostrar para ela, você vai demonstrar como é que é o trabalho naquela Uhum, organização, quais são as regras, código de conduta, uhum, né, processos, propósitos, uhum. né, como é que a gente se comunica, horários. Então, você dá estrutura nesse primeiro momento. Serve para quê isso? Para você dar estrutura, para que a pessoa tenha isso, e aí, à medida que ela vai se desenvolvendo, né, ela vai ajustando essa imagem dela com a realidade do trabalho Com dela, questão. que tem a imagem ajustada. Então, nós estamos falando aí dos primeiros dias Os dela primeiros na dias, empresa, né? isso. Agora, depois que esse novo funcionário já está ali há um bom tempo dentro da empresa, né? E aí tem vários funcionários, Uhum. aí vai ter a dinâmica do grupal, como que os conceitos que a gente está trazendo aqui de análise transacional e de dinâmica dos grupos pode ajudar a liderança, então, a perceber o que está acontecendo, Uhum. né, para tomar decisões. Então, você falou da inclusão, né? E eu Uhum, vou aproveitar também para a gente trazendo conceitos aqui, outros, da uhum, dinâmica dos grupos, para fazer uhum. uma dobradinha bem interessante. A inclusão é uma das linhas, por exemplo, de Will Schultz, né? Que ele Sim. fala né, no livro Profunda Simplicidade, que ele vai trazer da necessidade, então, dessa forma de estrutura, de pertencer a um grupo, Uhum. né? Então, entender essa inclusão. Quando fizemos esse primeiro movimento, aí depois existe o quê? Existe, por Schultz, a fase do controle. Como que é Né? essa fase do Então, controle? é a fase onde as pessoas vão ajustar o seu comportamento ali, quais são as normas, autoridade, Uhum. funcionamento, o que pode e Quem não são as pode, lideranças quem que formais e líder, informais? o que eu posso fazer, não posso, Hum, né? Então, esses conflitos, essas tensões internas hum. são na fase de controle. Essa é uma fase do grupo que pode surgir mais tensões, então, o É uma conflito? fase onde o grupo está Hum, ajustando o seu hum, funcionamento, né, uhum. ajustando o que ele pode ou não pode fazer, qual que é o limite de cada um dentro desse grupo. Né? Então, é uma fase de adaptação, uma fase a gente fala de controle, né? Porque as pessoas estão buscando o seu espaço. Vamos imaginar assim, ó, entrou um novo funcionário na empresa, né, então fazendo um link até com o Uhum, Kurt Lewin lá no campo de força. Entrou um novo funcionário, bastante experiente, e já tem outros que são antigos na empresa, que uhum. são ótimos funcionários também. Nesse momento, olhando para a dinâmica do grupal, pode haver uma dinâmica de Uhum. conflito direto ou mais velado entre esses dois grupos, o grupo que está dentro da empresa, que já tem uma experiência, e esse novo, também bastante experiente? Sim, por que vai ter pode surgir um conflito? Porque Hum, vai ter as tensões, os conflitos são as uhum, ideias, né? Cada uhum, um está trazendo aí o seu jeito de uhum, funcionar, o seu, vamos dizer, as suas crenças, uhum. né? As suas expectativas, as suas crenças, o seu modo de pensar. Então, nessa interação, podem surgir divergências, Chegou alguém novo conflitos. ali, então quem está dentro da empresa pode ver isso como uma ameaça? Pode ver isso como ameaça. Opa, esse cara Uhum, está querendo mostrar serviço, o cara está uhum, achando que sabe tudo, chegou agora, está uhum, querendo mostrar. Então, conflitos, uhum. né? E até haver essa acomodação a essa fase de controle, digamos assim, né? Então, agora Cada um fazendo buscando seu espaço. cada um buscando o seu espaço. E fazendo um link agora com a análise sensacional. Nesse momento que você está trazendo sobre a fase de controle de Aham. grupos, né, trazida por Will Schultz, junto com a análise transacional. Vamos imaginar, está Uhum. Diego pai, adulto e criança. Podemos dizer que nesse momento, o estado de ego adulto, ele das partes envolvidas, não está trazendo os fatos concretos do que está acontecendo? A gente vai ter, com certeza, nos conflitos, o adulto, a criança e o pai estarão ali Hum. disputando, né, esse espaço. Uhum, E interessante que dentro dessa fase, uma das coisas que a gente já comentou que acontece é o quê? uhum, Jogos. uhum. Os jogos como uma forma Perseguidor, de salvador e vítima. uma forma de estruturar esse grupo, de Hum, mostrar o controle, de trabalhar esse aspecto, né? Então, quando há conflitos dentro do hum, grupo,
é porque esse grupo está tentando ajustar algum comportamento, alguma forma de operação, de como é que ele vai funcionar. Então, pode surgir jogos, pode surgir né, os conflitos, enfim, que fazem parte dessa dinâmica do grupo. Então, se a liderança tem conhecimento sobre análise transacional e da dinâmica dos grupos, ela consegue diagnosticar esse movimento. Muito mais fácil, ela consegue entender que isso é um processo que está acontecendo, e aí, com a análise, ele consegue entender o processo pela dinâmica dos grupos e consegue olhar a interação, que é a transação, da onde está surgindo isso, qual é o conflito que está havendo, que tipo de jogo pode estar sendo jogado por aquele grupo, né, como uma forma de resolver o conflito, né, e isso lhe dá mais propriedade, né, mais capacidade para trabalhar esse conflito, para resolver esse conflito. Então, uma das habilidades de liderança, poderíamos dizer que é ajudar a equipe a ultrapassar essa etapa, a etapa do controle? É ultrapassar essa etapa, né? Porque faz parte do desenvolvimento de qualquer grupo. Qualquer grupo vai ter que se ajustar. Não, fulano está falando lá, mas eu penso assim. Então, o quanto eu posso falar, o quanto eu não posso, até onde eu posso ir. Então, isso é uma adaptação que você vai construindo, que cada grupo vai construindo, né? Então, o grupo começa ali na fase da inclusão, que a liderança precisa... necessidade de fazer parte do grupo, né? Estar estruturado. Depois vem uma fase um pouco mais de mais intensidade das forças ali, que é a fase do controle. E se o grupo chega na fase da abertura, como que seria isso lá na empresa? Aí nós estaríamos falando de uma equipe já, né? Aí já nós estamos falando de aí nós produção. Já vamos para um outro ponto, né? Porque nem todo grupo se desenvolve para uma equipe. É isso que a gente tem que entender, né? Um ponto importante que Kurt Lewin trazia, que é o seguinte: o grupo não é a soma das partes, o grupo é maior que a soma das partes. Né? Então, as pessoas são interdependentes, mas a soma das partes é maior, o grupo é maior do que a soma das partes. Tá? Mas quando é grupo ou quando é equipe? Ou não? O próprio grupo. O próprio grupo mesmo. Grupo, né? Ele é maior que a soma das partes. Sim. Mas a diferença que você vai ter, assim, um grupo, ele é qualquer agregação social, entra, sai o membro, né? Então, eu tenho grupos, a gente faz parte de grupo, mas nem todo grupo ele vai, digamos assim, ele tem um objetivo de produção, ou de operação, vamos falar assim, né? Um grupo operativo. Mas ele tem o seu funcionamento. Mas a equipe, ela já tem um objetivo mais um propósito bem definido, né? Ela trabalha em cima desse propósito, essa coesão grupal já está resolvida, é mais coeso. Então, aí ele vai chegar, a hora que ele passa dessa fase de controle, essa coesão já tá formada, ele vai, né, trabalhar a sua intimidade, que seria a sua abertura, a sua autenticidade. São relacionamentos mais próximos. Mais próximos, né? Mais íntimos, né? Você tem mais abertura, você tem mais intimidade para poder ser quem você é, agir de forma mais autêntica, né? Então, aí você tem um grupo, você tem uma equipe. Uma equipe. Né? E você começa com um grupo, pode ser que você desenvolva ou não uma equipe. Onde é que vai estar a diferença? No resultado. Porque a equipe, ela já passou essa fase, ela vai produzir, ela vai olhar a operação, ela vai estar focada na atividade. E isso é um olhar que a análise da transação nos traz, porque quando o grupo não está focado na atividade, ele está focado em outra coisa, no conflito, nos problemas, né, grupais, ali, nas tensões. Necessidade interna. Na necessidade interna. Agora, se ele está resolvido, já passou isso, ele vai estar focado na atividade. Então, assim, para quem está nos assistindo aqui, então nós podemos dizer que grupo é qualquer agregação social. Qualquer agregação social. E equipe é? Equipe já é como é que eu vou colocar para você? É um grupo com propósito muito bem definido, né, coeso, né, e que consegue produzir resultados aí estáveis. E isso é uma habilidade da liderança, ou até uma das atribuições da liderança, de conduzir um grupo para se transformar numa equipe? Seria isso?
Sim, porque você vai buscar um grupo de trabalho, né, um grupo operativo, né? Sim. O objetivo é que você tenha, eh, desenvolva as pessoas Uhum. até, como a gente volta a frisar, a gente já Uhum. conversou disso, que sai lá dessa inclusão, né, Uhum. dando uma cidade diretiva da liderança, uma cidade para uma liderança que vai só delegar, né, que vai delegar mais, digamos assim, do que intervir mais. Uhum. Então, o desenvolvimento do grupo, que o grupo, quando está nessa fase, já é uma equipe, o líder não precisa ficar Uhum. o tempo todo Sim. dizendo o que cada um tem que fazer. Uhum. O grupo é consciente do seu papel, né? O grupo já tem coesão, já sabe os limites, já sabe o que tem que fazer, conhece seus propósitos, que se comunica bem. Então, ele funciona com muito pouca intervenção, muita pouca Tem mais necessidade da autonomia, então, intervenção quando é uma exata equipe, da né? liderança, mais autonomia, né? Uhum. Tem menos dependência da liderança. Sim. Agora, deixa eu trazer uma situação problema aqui. Vamos lá? Uma situação problema. Que é o seguinte, vamos imaginar, ali tem uma equipe com Uhum. 10 integrantes. Então, eles já sabem o que precisam fazer, tem um propósito, né? E dali a pouco, 4 desses 10 integrantes resolvem se desligar da empresa. E 4 novos vão entrar para aquele Uhum. contexto. A minha pergunta é, nessa fase inicial desses 4 novos, Uhum. aquelas pessoas fazem parte de um grupo ou de uma equipe? Você tinha uma equipe, Tinha uma equipe com digamos que você 10, estava funcionando, uma equipe funcionando para os bem. 4 resolvem resultados e sair. tudo, você saiu. Uhum. Você agora vai ter um grupo, você vai ter que construir de novo Ah, uma equipe. Porque a equipe é aquilo que já estava já focada, a estava. coesão já estava, Aham. né, já Mudaram os membros, então, mudaram os da membros, equipe. e Começa esse tudo de novo. começa de novo. E esse é o desafio, né? Uhum. Você está trazendo, eu estou Ah, tentando captar a mensagem aqui, sim. tá mais mestre, né? Porque tem ambientes que a rotatividade é muito alta. Isso. E Ah, aí é um desafio, é um desafio. porque toda mudança de grupo, Hum. ela interfere no funcionamento, claro, Uhum. porque a dinâmica do grupo alterou. E que Uhum. você alterou a dinâmica do grupo, você precisa trabalhar para que essa coesão funcione, para que tenha os propósitos alinhados, a comunicação Uhum. rodando, ele está livre de jogos, Uhum. transformar na equipe. Uhum. Agora, eu acredito que quando a liderança consegue ter uma equipe Uhum. mesmo, o índice de rotatividade não deve ser tão elevado, né? Porque eu percebo que muitas vezes a rotatividade tem uma relação com o ambiente de grupo, com comportamentos disfuncionais. É claro que esse não é o único motivo, né? Sim. Mas eu imagino que isso possa ser no nível menor também quando o líder tem uma equipe, né? Eu vejo, assim, o que eu posso dizer, né, desse Hum, aspecto, Luiz, eu vejo às vezes um pouco falta de propósito, né? As pessoas, hum, elas têm o propósito dela não está muito bem alinhado com o trabalho que ela está desenvolvendo, sabe? hum, Então, e há mudanças. Ó. Hoje eu estou com esse propósito, alinhado com isso, mas uhum, amanhã eu posso não estar mais. Posso surgir uhum, outras necessidades, né? E aí a pessoa sai da equipe, sai daquela equipe, uhum, né? Vai fazer outro trabalho e tal. Então, eu percebo que às vezes é alinhamento de propósito. hum. Eu não quero mais fazer isso, não estou mais afim de Sim. trabalhar com isso. Aham. É uma situação me parece cada vez mais comum, né? Comum. Eu tenho percebido em alguns grupos essa questão. Às vezes aquele trabalho é um pouco mais burocrático, é um trabalho mais assim, repetitivo, e Uhum. nesses locais onde o trabalho é mais burocrático, mais repetitivo, é onde você tem uma carência, digamos assim, de estímulo, de iniciativa, de criatividade, de contribuição e talvez de ideias. Nesses locais você tem uma rotatividade maior. É uma Uhum. possibilidade, né? Então é um desafio para a liderança ter uma equipe, É porque uma liderança. a equipe, ela é necessário ter investimentos para que realmente aquele grupo de pessoas se transforme em uma E equipe. numa equipe, Aham. né? E que quando a liderança tem esse entendimento de como é o funcionamento da personalidade humana, como funcionam as dinâmicas do grupo, ele tem mais ferramentas para Uhum. ajudar o grupo a se transformar numa equipe. Numa equipe. Então,
Outras situações são questões de comunicação. Então, a comunicação ela tem que estar num grau, como diz Pichon Rivière, uma equipe de trabalho tem um grau ótimo de integração e comunicação, né? Ele chama de, como é que fala? Copensor, né? Como seriam as pessoas, elas estão ali pensando junto com a liderança, né? De como resolver as coisas. Olha o impacto disso, né? Porque Né? uma coisa é só o líder pensar Isso. como resolver. Quando ele tem uma equipe, ele tem a pessoas equipe pensando em como resolver junto os com ele, problemas. pensando em resolver o problema. Não é problema do Luiz, o Luiz que resolva lá. Não. Eu estou pensando junto, olha, pensei aqui, a gente poderia resolver aquele problema lá com aquele cliente, a gente poderia ir lá e conversar com ele, fazer assim, dar um bônus. Então, eu estou junto resolvendo. Então, eu faço parte de uma equipe, né? Então, um grupo já não tem essa capacidade de pensar. Não tem. Mas a equipe, as pessoas já tem essa capacidade e é onde o líder quer chegar, ter a sua equipe que ajude ele a pensar em resolver os problemas, né? Eu estou pensando aqui, né, naquela situação onde começa a entrar várias pessoas para trabalhar na empresa, não tem um processo de inclusão adequado, o líder não tem esse olhar para o indivíduo e para o grupo, e corre o risco ali daquele grupo ficar patinando e continuar sendo grupo. Continuar sendo grupo, fica patinando, sim. E que, por consequência, vai interferir nos resultados do negócio. Aí as metas não mais difícil de atingir, né? O trabalho tem mais erros ali e o líder acaba não sabendo como lidar com aquela situação. Então, e aí há situações que a gente visualiza e conhece que às vezes o problema não é o membro daquele grupo, o problema é a liderança. É a liderança. Né? Porque você tem pessoas competentes, né? Só que se você não souber tirar essa competência, explorar isso de forma positiva, o grupo não vai avançar. Né? Então, muitas vezes, não é o problema das pessoas daquele grupo, dos membros do grupo, mas pode ser um problema de liderança. Ou ele é muito autocrático, ou ele é excessivamente democrático, né? Pensando nesse conceito situacional aí do Levin. Então, para quem está nos assistindo aqui, o que nós poderíamos dizer, em resumo, qual a diferença do que é grupo e do que é equipe? O grupo tem um objetivo simples de trabalho, né? Digamos assim, vai produzir, vai trabalhar, mas a equipe ela vai ter uma performance diferenciada. Tá? Ela vai estar junto com a liderança, ela vai pensar junto, ela tem uma integração muito alta, ela tem uma coesão já forte de grupo. Então, você vai ver que o resultado, a performance que você vai ter dentro do seu trabalho, dentro da sua empresa, é diferenciado. Bacana, olha só, então essa é uma das grandes atribuições da liderança. É uma das grandes atribuições e por isso que o tema grupo é muito rico e importante, Luiz, porque assim, toda empresa, né, ela tem os seus grupos de trabalho. E ela precisa que esses grupos de trabalho funcionem muito bem, né? E por isso que eu digo que é o sonho de todo líder, ter uma equipe. E a equipe é isso, é aquela coesão, é aquele propósito junto, pensa nas situações, ajuda a resolver os problemas, pensa nos problemas e produz isso de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila, né? Olha que bacana, hein, Giancarlo? Por isso que é um tema encantador, É né? um tema encantador. E eu imagino, né, que quem está nos assistindo aqui trabalhe com pessoas, trabalhe com grupos. E o que nós poderíamos dizer sobre a importância dos conceitos da análise transacional, da dinâmica dos grupos para as lideranças, para quem trabalha com pessoas, né? Então, qual é a importância de entender sobre esses conceitos para a prática ali do trabalho do dia a dia, Giancarlo? Eu poderia pensar, Luiz, em conceitos como
prevenção de problemas, de falhas, né? Prevenção. Prevenção, né? Diagnosticar falhas. Porque, como você falou, se é uma equipe, a equipe está pensando junto. Está pensando junto. Uhum. Hoje, talvez, nas organizações, a gente está trazendo muito um conceito de riscos, né? Estamos evoluindo bastante para pensar em riscos. Nosso mundo é cheio de riscos, né? Uhum. Então, quais são os riscos que a empresa possui? A equipe consegue pensar em riscos, né? Trabalhar diagnósticos de risco, eficiência, sinergia, tá? Então, isso vai trazer um impacto ali na eficiência. Na eficiência, na comunicação, nos riscos, no ambiente de trabalho, na saúde mental. Então, precisa mais? Nos resultados. Então, esses conceitos, ele traz um impacto, eu diria assim, impacto visível, né? Tangível em resultado. Então, quer dizer, a liderança preparada para entender como as pessoas funcionam, que a partir da análise transacional nos ajuda nisso, entendendo como que é a dinâmica dos grupos. Sim. Tá? Então, isso vai impactar nos resultados da empresa e eu imagino também que isso cria um ambiente também de trabalho mais agradável também, né, para a equipe, Giancarlo. Isso, e quando a gente fala em ambiente, isso hoje é uma preocupação, talvez a número 1, né, de muitas empresas, que é ter um bom ambiente de trabalho. E a gente vê que a geração que está ingressando no mercado de trabalho, ela tem uma preocupação muito grande com o ambiente de trabalho. Com o ambiente. Com o ambiente de trabalho. Se ela perceber que esse ambiente de trabalho não é adequado, ela não fica. Então, por isso que a gente falou da inclusão lá, né? A importância de você fazer a inclusão, de você fazer esse alinhamento, né? Nessa fase, e o líder deixar isso transparente, porque a pessoa está chegando com um monte de fantasia, de expectativas. Você precisa alinhar isso. Porque ele está ali olhando aqui, o que eu estou esperando, o que está acontecendo, né? Está fazendo automaticamente esse alinhamento. Sim. Ele vai dizer, olha, sabe o seguinte, estou aqui, ninguém me passou nada o dia inteiro, estou esperando, mal falam comigo, mal acontece. Eu não quero trabalhar aqui não, sabe? Sinto muito. Obrigado aí, amanhã pode encerrar a conta, mas não venho mais. Ou ele vai embora e ele diz, amanhã não vou trabalhar. Quero mais. Porque não se sentiu parte daquele ambiente. Parte daquele ambiente. Ou porque ele percebeu também, passou 2, 3 dias, ficou uma semana, ou às vezes um mês, vai embora. Não sei, não gostei, não me senti à vontade. Então, essa adaptação dessa imago com a realidade é que vai ajustando. E aí a importância de você entender isso, porque se o ambiente de trabalho não for hoje um ambiente pensado nessa produtividade, né, em dar, não diria conforto, mas dar condições mínimas psicológicas, de um conforto psicológico para pessoas, você não vai ter pessoas ficando, não. Vai ter uma rotatividade grande. Porque, é claro, a empresa precisa de resultados, né, e os funcionários ali, a equipe, são contratadas para isso. Para isso. Agora, essa dinâmica do comportamento humano e a dos grupos não pode ser desconsiderada pela liderança. Porque, e você veja como é interessante a gente fala a dinâmica dos grupos, né, Luiz? Porque, às vezes, o grupo está lá funcionando, você falou, aparece algum conflito, alguém cismou de algo do outro que acha que o outro está sendo favorecido e aí já começa digamos assim, a falar mal dessa pessoa para outra e ela cria uma instabilidade dentro daquele grupo muito grande, não é? Então, e aí esse é o momento da liderança perceber o que está acontecendo, não só o visível ali, mas o que está acontecendo nesse processo grupal. Exatamente. O que é visível? O conflito, a pessoa está falando algo que não poderia falar, está tendo um comportamento inadequado. Então, tem algumas coisas pelo comportamento que você vai observar. Agora, o que não está sendo dito disso, né? Opa, qual é o problema? Problema de alinhamento, problema de comunicação, né? Problema de que, às vezes, o gestor está muito focado na operação e não está focado na condição do grupo, porque um dos pontos que todo mundo fala hoje, o líder, né, ele se vê sobrecarregado, porque às vezes ele tem que botar a mão na massa.
Uhum. né? Então, e às vezes, quando ele está muito colocando a mão na massa, muito focado, ele perde esse timing de estar dando uma olhadinha para o grupo. É como se ele estivesse aqui, de vez em quando ele tem que dar, opa, deixa eu olhar aí ao redor o que está acontecendo, né? Ou aqueles bichinhos lá que estão lá na África, lá, mexendo, daqui a pouco ele para, dá aquela olhadinha para ver o que está acontecendo ao redor e volta para a atividade, né? Vai fazendo esse alinhamento, né? E quando é um grupo que o líder tem, é muito mais difícil para ele, né? Porque aí sobrecarrega, porque o grupo não tem autonomia, as pessoas ali, né, Exato. ficam na dependência. Olha só, então, Tomar decisão lenta, né? é. Que aí você fala para o líder, como ele centraliza tomar decisão, Uhum. ele demora para pensar do que ele vai fazer, né? Sim. Então, depende de alguém que é aquela, vai, a informação até voltar. E hoje você está num mundo dinâmico, às vezes as respostas têm que ser meio prontas, você tem que estar preparado para essa resposta, né? Então, quando o líder está preparado para entender o que acontece com o grupo, para fazer um diagnóstico do que está acontecendo, ele consegue pensar em intervenções ou em ações ali mais assertivas. Mais assertivas, mais rápidas, muitas vezes também, né? Por exemplo, ele vê lá que o grupo tem muita fofoca ali no ambiente de trabalho, um colocando culpa no outro ali. Então, isso, por exemplo, pode ser um momento em que o grupo esteja na fase de controle e que precisa ultrapassar essa etapa. Por quê? Porque o grupo está testando os limites, né? De cada um também, né? O que pode, não pode. E tem coisas que a gente vai trazer um olhar, daí dentro da dinâmica do grupo, assim, tem coisas que o grupo vai ter que resolver entre eles. Não é o líder que tem que ir lá e resolver. Você para de brigar com fulano. Não. As pessoas têm que se resolver. E aí é um detalhe importante, né, Luiz? O líder não tem que resolver o problema de cada um. Certo? Mas eu estou com um problema na minha equipe. Ok. Mas a tua equipe, você diz, pessoal, vocês sentem aqui, vocês vão ficar aqui, conversem e quero que todo mundo saia daqui resolvido. Porque não é o líder que tem que resolver o problema que cada um está trazendo. Agora, para isso, os integrantes precisam ter maturidade. Exato, para poder transformar numa equipe. Mas a transformação de uma equipe pressupõe que as pessoas sabem resolver seus problemas entre elas. Sim. Então, o líder, ele influencia o ambiente. Vai influenciar. Mas cada um tem as suas responsabilidades, tanto a liderança quanto os integrantes da equipe. Porque eu acredito que você já deva ter ouvido, Luiz, aquela situação em que a pessoa tem um problema eu tenho um problema com o João aqui, mas eu não vou falar com o João, vou falar para você conversar com o João. Sim. Já passou por essa situação? Já vi, né? Já vi acontecer. Quem tem que resolver? É o líder, ir lá conversar com o João, porque que o João está com problema. Não, Luiz, vocês sentem e vocês conversem. Sim, não eu sou vocês têm capacidade para resolver. Não é tarefa do líder ele ser o psicólogo do grupo. Ele tem que entender, claro, mas não é ele que vai resolver o problema. Aí ele tem que trabalhar o grupo, precisa capacitar, precisa treinar, precisa preparar, ok, mas para que o grupo faça, né, seja capaz de resolver os seus problemas e não fique criando outros para o líder que já tem um monte de coisa para resolver, né? Isso é bem coerente com os princípios da análise transacional, no sentido de acreditar que cada indivíduo tem condições de resolver suas questões. Perfeitamente. Que está ligado ao conceito de autonomia. Exatamente. Muito bacana, Giancarlo. Olha só. Viu só, não falei, o especialista nessa área, né, mais ou menos, de grupos aí, muito bom aí conversar com você, mas o nosso tempo já está se esgotando aqui desse episódio. E, Giancarlo, o que é que nós poderíamos deixar de mensagem final para quem está nos assistindo aqui hoje dentro desse contexto da dinâmica dos grupos e da análise transacional? Então, Luiz, a gente falando sobre esse tema, e é muito gostoso de trabalhar, porque tem muito assunto, né? A gente tem material, tem livros aí fantásticos sobre esse tema, e recomendo, principalmente, que quem tiver interesse, busque referências, né? Tem muitas aí sobre esses temas. O que eu penso, assim, que eu tenho um item que eu chamo de time, né? Então, eu entendo que todos inteiramente motivados para a excelência.
Quando todos estão inteiramente motivados para a excelência, é porque existe comunicação clara, existe propósito alinhado, tá? Existem problemas resolvidos, existe estruturação do seu tempo, existe coesão. E aí é importante que o gestor, o líder, busque o seu time, construa o seu time, para que todos estejam inteiramente motivados para a excelência. Muito bom, Giancarlo. Olha, bacana aí a sua mensagem final, né, no sentido de que a liderança constrói esse ambiente e se ela tem ferramentas para isso, né, e a análise transacional e a dinâmica dos grupos contribuem com isso, então ele tem mais condições de elevar a performance da equipe, Bacana. né? E deixar aqui, ao final, também uma sugestão. As pessoas que têm interesse em algum assunto que nós estamos conversando, deixa sua mensagem nos comentários, né? E coloca uma pergunta uma lá. sugestão de tema, a gente está sempre aberto a trazer informações e contribuir para a nossa discussão, né? Muito bom, Giancarlo. Foi um prazer estar com você novamente aqui. A gente sempre trazendo novidades aí, o que a gente pode em relação a essa questão de comportamento humano, comportamento dos grupos dentro do ambiente organizacional. Então, espero que a gente possa estar aqui novamente em mais um episódio, trazendo novidades para quem está nos assistindo. E quem está nos assistindo aqui, nos siga nas redes sociais. Como o Giancarlo comentou aí, deixa a sua sugestão, que isso é muito bem-vindo para nós. Obrigado pela presença de todos e até um próximo episódio.